O evangelho de hoje é o evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram suas lâmpadas, mas não levaram o óleo consigo. As previdentes, porém, levaram as vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite, ouviu-se um grito: "O noivo está chegando, ide ao seu encontro." Então, as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: "Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando." As previdentes responderam: "De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar aos vendedores." Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou, e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: "Senhor, Senhor, abre-nos a porta." Ele, porém, respondeu: "Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora." Palavra da salvação. Comentário ao Evangelho. Neste Evangelho de hoje, nós vemos a parábola das 10 jovens. 5 eram prudentes ou previdentes e outras 5 eram imprevidentes ou imprudentes, depende da tradução. O centro, o núcleo desta parábola é o versículo 13, que diz: "Estejam vigilantes." Portanto, o tema fundamental é a vigilância, porque não sabemos o dia ou a hora em que o Senhor virá. O noivo, que o texto bíblico fala de um noivo que está chegando. O noivo da comunidade, aqui a comunidade é a esposa, é a igreja, então o noivo é Jesus. As virgens prudentes representam todas as pessoas que acolhem a proposta do reino. As pessoas que se colocam no caminho de perseverança, em viver o evangelho, que se mantêm ativas na prática do amor, uma vez que foram iluminadas e amadas, então podem também amar e praticar a justiça segundo a luz do evangelho. Essas pessoas esperam o grande banquete, né? O noivo está chegando, dizia o evangelho. Então, essas pessoas prudentes que caminham, que perseveram, esperam o noivo para o grande banquete. No entanto, o noivo está demorando, mas mesmo na demora do noivo, essas pessoas não se descuidam do óleo, né? Elas compraram o óleo reserva, né? Tem óleo reserva, né? E aqui alguns leitores dizem que esse óleo que nós devemos ter de reserva e usar bastante é o óleo da justiça. Não pode faltar o óleo da justiça na nossa vida, mesmo que tudo esteja bagunçado, o noivo esteja demorando, Jesus não volte logo, a bagunça generalizada, não tem problema, nós continuamos com o nosso óleo de reserva, praticando a justiça. Ao contrário, as outras virgens ou jovens sem juízo são as pessoas que se distraem, que uma vez que o noivo está demorando, se distraem, estão distantes, estão alheias, não se preocupam em viver as coisas do evangelho, não se preocupam em viver as coisas de Deus. Então, diante desse evangelho, nós devemos nos perguntar em relação a nós. Nós somos previdentes ou imprevidentes? Com quem mais nós nos parecemos, né? Olhemos um pouco, então, as nossas lâmpadas. As nossas lâmpadas estão acesas ou apagadas? Podemos imaginar
que lâmpada acesa seja uma maneira de falar do nosso batismo. A lâmpada apagada, ao contrário, pode representar quem, ao contrário, um dia foi batizado, mas deixou apagar a luz dentro de si. Então, a lâmpada apagada representa esses que deixaram a luz do batismo se apagar, né? E por isso, sem luz suficiente, essa pessoa não é capaz de ser luz no mundo. Uma vez que ela não tem luz, ela não vai ser luz. E, portanto, não vai levar luz aos outros. Então, se nós devemos nos perguntar, né, para saber quem nós somos entre as duas figuras, devemos nos perguntar se a nossa prática, nosso dia a dia, nós praticamos maldade, nós praticamos o desamor, se nós nos descuidamos de tudo isso, dos valores do reino, das coisas de Deus, será que nós podemos de fato dizer que nossa lâmpada está acesa e que nós somos previdentes? Não, significa justamente o contrário. A lâmpada acesa, por sua vez, então pode representar a luz batismal acesa dentro de nós. Lâmpada acesa, o batismo está aceso dentro de nós. O que seria a luz batismal? Parece uma coisa um pouco distante. A luz batismal acesa dentro de mim. O que significa isso? O que seria essa luz batismal, se não exatamente a presença do Espírito Santo operando dentro de nós? Então, se nós não temos o Espírito Santo aceso dentro de nós, nós também não temos luz suficiente. Nós seremos, então, como estas jovens imprevidentes, sem luz suficiente, porque não abastecemos a nossa lâmpada com a luz. Se o nosso combustível não for suficiente para manter acesa a chama, corremos o risco de acontecer o que aconteceu no Evangelho. Corremos o risco de bater na porta do Senhor e não sermos reconhecidos por Ele. Sem luz, sem combustível, sem o Espírito, corremos o risco de bater na porta no dia final e não sermos reconhecidos pelo Senhor. Então, é esse Deus que nos ama incondicionalmente, que pede de nós, então, essa vigilância, essa atenção, esse cuidado, para que a chama do seu amor que habita em nós não se apague. Deus pede isso, porque Deus quer que todos se salvem. Então, Ele quer que nós estejamos com as lâmpadas acesas, que tenhamos o óleo, que tenhamos o combustível. Então, para isso, para que essa lâmpada fique acesa, precisamos manter abastecidas as nossas lâmpadas com o combustível do seu Espírito. Pois é este combustível que fará com que sejamos perseverantes, como nos mostra o Evangelho de hoje. Senhor, nós te pedimos, então, luz suficiente. Queremos estar com as nossas lâmpadas acesas e sermos reconhecidos por vós. Queremos ter óleo da justiça, e queremos ser prudentes na prática do Evangelho. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.